Ampliando um pouco como os republicanos queriam conduzir a chegada da República, a gente tem três movimentações. Uma liderada por Antônio Bocaiúva. Antônio Bocaiúva, ele defendia chegar à República por via eleitoral, ou seja, ele contabilizava em que os deputados que defendiam o republicanismo fossem a maioria e por meio de votos chegaria-se à República. Antônio da Silva Jardim já defendia que seria um movimento popular. Então a população ia se reunir e dessa forma tiraria o imperador do poder. Já o nosso Benjamin Constant, que é o movimento que ganhou, não é? Ele não previa a participação dos populares, e sim da elite e dos militares. Então foi através dessa terceira opção em que se formou a primeira república do Estado Federal. Vamos falar agora da questão religiosa, né, que envolve o imperador e uma ordem do Papa Pio XI daquela época, que diria que a maçonaria, que era um encontro entre pessoas ligado ao humanismo, à razão, que se distanciava tanto da crença dos católicos, né? Então, assim, essa ordem chega, o Papa Pio ele manda uma bula papal onde proíbe a participação de católicos dentro da maçonaria. Então, como aqui havia duas, dois, dois segmentos que o imperador ele, ele regia, né, que era o beneplácito e o padroado. O beneplácito ele dizia que as bulas papais que entrassem em terras brasileiras, elas só seriam autorizadas se através da figura dele assim fosse feita. Então, se ele fosse de acordo com o que a bula regia, ele autorizava. Se não fosse, ele não autorizava. Então, essa bula papal que pedia para que os membros da Igreja Católica não participassem da maçonaria, ela simplesmente ela foi negada. Essa bula papal foi negada. Então gerou-se já um atrito entre o Papa e o nosso imperador. Por que ele fez isso? O imperador ele era simpatizante da maçonaria, ele era membro da maçonaria. Seu pai, não é, foi um dos líderes da maçonaria, Dom Pedro I. Então, assim, ele não via com bons olhos o afastamento das pessoas da maçonaria. Entretanto, em algumas cidades importantes, até como a província de Pernambuco, não é? A cidade de Olinda, que tinha um membro muito fiel ao Papa, que era o Dom Vital, algumas pessoas vão se negar a, a essa autorização do Dom Pedro II de participarem da maçonaria. E o Dom Vital, junto com outros líderes religiosos locais, eles vão proclamar a proibição dos membros católicos. E ele era uma pessoa muito autoritária dentro dentro do seu exercício religioso. Então ele começou a agir até com grosseria com as pessoas que ele conhecia que estavam participando. E isso vai chatear membros da monarquia que vão perceber o descumprimento do poder do imperador, e vai acontecer desse Dom Vital e mais outros membros da igreja serem punidos de acordo com a Constituição de 1824, em que dava esses poderes a Dom Pedro II, e vai ser condenado a 4 anos. Então gerou um atrito muito grande entre a Igreja Católica e a monarquia, e só foi resolvido dentro de um ano. Ou seja, os religiosos ficaram aprisionados por um ano. Mas isso aí chocou a sociedade. Imagina
um padre que era uma figura muito importante dentro de um Brasil e ainda era ligado muito às crenças católicas, que não era um Brasil laico ainda, então, que as pessoas seguiam muito na cartilha o catolicismo. Você vê ele ser preso em uma prisão não comum, ele tem que fazer trabalhos forçados, não é? Então isso aí chocou muito. Então quando ele resolveu libertar Dom Vital, então já tinha praticamente manchado a sua imagem com a Igreja Católica e com os membros católicos. Então, do tripézinho, essa é a primeira parte em que ele vai perder uma base.